bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. Como sempre, recheado de informações. E olha, tá engasgado aqui na garganta do torcedor do Vasco a arbitragem do jogo de ontem. Teve aquele lance polêmico lá da possível mão do jogador do Flamengo no último lance. Tem também a cotovelada no rosto do Gabriel Peck e do Andréas Pereira. Tem aquele lance do Nenê, que ele poderia estar antes ou depois do meio de campo. O torcedor do Vasco não engoliu nem um pouco a arbitragem do jogo de ontem, principalmente a não chamada do VAR nesses lances capitais. E também, por outro lado, o Vasco fez uma boa partida na medida do possível, comparando aí a diferença técnica e tática das equipes. O Vasco, dentro do possível, fez um bom jogo. Inclusive, a torcida do Vasco aplaudiu o time ao término da partida. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta a gente vai discutir um pouco todas essas situações. Agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar o like marotaço, que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. E você que perdeu o sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet ontem, começamos uma nova campanha hoje. Então você que quiser participar do sorteio, clica aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz um depósito de R$5, cara. Sério, R$5. Vai deixar de concorrer a uma camisa do Vasco por causa de R$5? Fala sério, né? Lembrando que o dinheiro é seu, ele fica disponível lá para você fazer as suas apostas esportivas. E ainda tem jogos aí para você apostar. Te dou uma dica de jogo hoje, tranquilinho, para tu fazer uma graninha. Botafogo e Volta Redonda, tu coloca o teu dinheiro lá e manda o comprovante para cá que tu tá participando do sorteio já, beleza? Vamos para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vou deixar com vocês o Zé Ricardo agora no começo do vídeo, analisando a partida que o Vasco fez ontem. Um time muito aguerrido, apesar de ter tomado 2 gols. O time se mostrou muito bem na parte defensiva e se esse clássico de ontem dá moral para a sequência do Vasco na temporada, o Zé Ricardo respondeu da seguinte maneira. Sem dúvida, um sentimento de que a gente conseguiu fazer um bom jogo. Lógico que só mesmo depois com as avaliações do vídeo a gente vai tomar ciência de tudo que aconteceu na partida. Mas ali do banco, acredito que realmente conseguimos fazer o que a gente tinha planejado. Uma semana difícil, com 2 viagens, 2 jogos eliminatórios, entre eles um clássico contra o maior rival, como você falou. O futebol a gente busca o tempo todo equilíbrio. A gente sabe que em alguns momentos um mínimo detalhe, uma concentração, uma questão de uma sequência de jogos, substituições, contusões podem tirar um pouco do equilíbrio da equipe, mas hoje realmente fizemos um jogo onde criamos algumas oportunidades, fomos mais seguros defensivamente, e é nessa linha de crescimento que a gente espera ter o Vasco para a temporada, né? E sempre buscando evolução em todos os setores. Bom, e um outro tema também que o Zé Ricardo vai esclarecer antes da bola rolar, quando sai a escalação do Vasco, a galera já torce o nariz. O Raniel, o artilheiro do Vasco na temporada, no banco de reservas. Léo Matos, que a torcida tá por aqui já, ganhou a vaga do Everton. E aí já uma alteração não muito discutida foi a entrada do Riquelme na vaga do Bruno Nazário, que realmente não vinha apresentando boas partidas nos últimos jogos. E o Zé Ricardo foi perguntado o porquê dessas mudanças no time titular para o jogo de ontem e se alguma dessas alterações já foi pensando na questão de desgaste físico, já que o Vasco joga um jogo de mata na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, fora de casa, contra a Juazeirense. Fez parte da nossa leitura, como sempre, consultamos os departamentos do clube para saber a condição de cada atleta. Muitos deles numa sequência muito grande de 11 jogos, então a gente precisava fazer essa leitura para que a gente tivesse todo mundo em melhores condições, tanto hoje como quarta-feira, com o jogo eliminatório. Nós queríamos muito, preparamos a equipe hoje para vencer e tentar reverter a vantagem da final, né? Das semifinais. Por um bom momento ficou próximo isso,
mas entendemos que tanto a entrada do Léo, do Riquelme e também do Getúlio poderiam não só dar minutagem para eles, mas também descansar um pouco os colegas que muito provavelmente estariam em risco se jogasse os 90 minutos hoje. Acredito que o grupo está de parabéns, como eu falei para eles, os 11 que vão a campo apenas representam todo o grupo. Fiquei feliz pela entrega deles, pela competitividade deles, pela seguir a estratégia que traçamos. Infelizmente, só pelo resultado que acabou acontecendo no final, que a gente sai triste daqui, mas continuar trabalhando e agora descansar e viajar para poder tentar passar da segunda fase da Copa do Brasil. Bom, galera, e para finalizar, o Zé Ricardo foi indagado na coletiva a respeito dos lances polêmicos de arbitragem no decorrer do jogo, e o Zé Ricardo, a principal grita dele não foi nem tanto as marcações em campo, mas a não utilização do VAR em lances capitais. Inclusive, ele vai narrar uma situação importante, que o Vasco foi o primeiro clube aí que chamou a arbitragem para poder dar uma palestra e explicar as regras da competição, explicando para os seus atletas que teria a utilização do VAR nos clássicos e também nas semifinais. Então o Zé Ricardo vai dar o ponto de vista dele a respeito das polêmicas do jogo de ontem. Infelizmente, ao final do jogo aí a gente teve a chance de empatar. Eu acho que também o pênalti foi claro. O questionamento é só por que o VAR não foi chamado, porque se o VAR está ali, né, para ser chamado. O impedimento eu tenho dúvida que ele deu do Nenê ali, não sei se ele partiu antes ou depois, mas o VAR tá ali exatamente para isso, né, para dar a dúvida, né, seguir o lance, e o protocolo é esse, depois sim parar se tiver que parar, como ele fez no primeiro lance da partida a favor do Flamengo. Mas enfim, não tem que focar na arbitragem, focar no nosso jogo, discutir e falar sobre o jogo, mas acredito que nesse final ali, a mão do meu ângulo, que eu estava no banco, foi muito clara, e depois a gente viu nas imagens que poderia realmente ter empatado pelo menos a partida. O que deixa a gente chateado, eu acho que é o pacote todo, né? Porque o Vasco, se eu não me engano, foi o primeiro, não sei se o único, mas foi o primeiro clube a chamar uma equipe de arbitragem para explicar para os nossos atletas e para a comissão técnica não só o regulamento da competição, que nós já sabíamos, mas também, principalmente, a atuação do VAR nos clássicos. Então, o Vasco se preocupa com isso, né? Nossa direção, o pessoal do futebol, a direção de futebol, o presidente, todos nós nos preocupamos com isso. E foi incisivo, né? O pessoal da arbitragem que foi fazer essa palestra para a gente foi incisivo em dizer que esse tipo de lance, no mínimo, tem que ser consultado, né? E o lance de mão, para mim, muito claro, muito claro. E também não entendi ele dar apenas 3 minutos de acréscimo num jogo que teve muitas paradas, muitas substituições. Me parece que quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento de má intenção, mas realmente nós fomos prejudicados pela arbitragem. O foco da nossa conversa tem que ser a parte técnica, a parte tática do jogo, as estratégias que foram lançadas por Flamengo e por Vasco. Mas, sem dúvida nenhuma, acredito que houve uma interferência aí, principalmente nesse final do jogo. Esses 3 lances que você falou, eu ainda não vi, tirando o lance da mão, ainda não vi o lance do Andrei, onde foi uma falta clara no meio de campo, pelo menos um cartão vermelho ali, pelo menos o cartão poderia ter sido chamado, não vai, de repente, trocar a cor do cartão, mas enfim, não quero que isso pareça lamentação, até porque acho que foi um bom jogo para quem assistiu. O Vasco fez uma partida inteligente, soube explorar aquilo que as estratégias que foram feitas para a partida, e a nível de classificação a gente gostaria de ter vencido para passar o Flamengo e ir com a vantagem para semifinais, mas agora é trabalhar, continuar focado naquilo que a gente precisa fazer. O nosso planejamento a gente sabe qual temos esse plano e não vamos mudar, porque nós sabemos que o grande objetivo do Vasco no ano ainda está por vir. A questão do VAR, realmente, como você falou, o entendimento era só que poderia ter sido chamado. Como a gente falou, né? Eu só vi mesmo nas imagens aqui do WhatsApp, que os colegas me mandaram, mas, enfim, deixei bem claro isso desde o início, que o foco da entrevista, eu acho que todo foco de coletiva não pode ser arbitragem, né? E, como eu falei, eu acho só que ele poderia, pelo menos, ir no monitor olhar. De qualquer forma, enfim, trabalhar e continuar buscando
a perfeição, vamos dizer assim. Mesmo sabendo que a perfeição na tecnologia e com o ser humano, como falou o colega anterior, é um pouquinho mais difícil. Bom, galera, é isso. Tem duas imagens circulando aí, uma de que a bola pega bem no braço do jogador do Flamengo e uma outra câmera que parece que pegou no rosto do jogador do Flamengo, mas parece que resvala no cotovelo logo em seguida e ele já pula com o braço bem aberto. Então acho que o lance é muito discutível e justamente por ser discutível, por você ter lances diferentes aí, que parece que pega e outro que não pega, acho que no mínimo era chamar o VAR. E aí o VAR daria lances de câmeras diferentes para o árbitro ver e tomar a decisão dele. Tá bom? É isso, galera. Vou encerrar minha participação por aqui e logo mais no finalzinho da tarde eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta vai estar bonito. Valeu, fui!